Olá, nós estamos novamente com o Papo com Coaching e nesse bloco nós vamos falar com o Neto, que é especialista em segurança patrimonial. Neto, muito obrigado por estar aqui comigo nesse dia. É um prazer poder conversar sobre segurança com você. Gina, é todo meu, obrigado pelo convite. Neto, me fala uma coisa, o que é segurança patrimonial? Nada mais é do que prevenção, né? Tá. Onde se tem uma prevenção eficaz, minimiza drasticamente os danos, tanto ao patrimônio público quanto a pessoas. Sim. Eu passei há muitos anos, na verdade, quando eu fui para a área de coaching, foi justamente, algumas pessoas já conhecem a história, e que eu passei por um assalto muito feio dentro de uma empresa onde eu trabalhava, e depois daquilo eu saí e nunca mais quis nem passar naquele lugar. Isso acontece? Acontece muito, né? Tem uma situação de não só como agir preventivamente, né, antes de ocorrer o fato, mas também tem alguns procedimentos que você tem de fazer após um assalto. Para um estabelecimento comercial, um exemplo é o fechamento imediato e reportar às autoridades. Entendi. E depois tem a questão de pessoas, né? Tem que se dar uma atenção a isso, porque senão você acaba ficando traumatizado. Sim, é uma situação de violência gratuita, né? Sim, verdade. E você percebe que as mulheres, elas sofrem mais violência, elas sofrem mais assalto, roubo do que os homens? Sim. E no caso não só as mulheres, né? Hoje tem por volta aí de 180 mil, segundo o site da Secretaria de Segurança Pública, é um número de roubo e outros, né? E o público é definido de acordo com a fragilidade. Então, geralmente, é mulheres e idosos. Mulheres e idosos? Sempre onde ele vê o infrator, ele vê uma oportunidade, onde é mais fácil, é ali que ele vai. Então, entende-se que, sim, as mulheres e idosos apresentam menos riscos para eles, para que eles possam fazer uma ação e ter um êxito maior. Ou seja, o infrator, ele raciocina justamente isso. Quanto mais frágil, quanto mais delicada a situação, mais oportunidade ele tem. Mais oportunidade ele tem. Veículo. Então, um veículo que tem um insufilme, né, ele acaba sendo ele evita, né, estimular a curiosidade de um possível assalto, de um assaltante, no caso. Então, onde ele é aquela situação, né, a ocasião faz o ladrão. Literalmente. Literalmente. Então, onde instiga a curiosidade dele ou desperta o desejo de ter determinado objeto, é ali que ele vai. E o que nós podemos fazer? Olhando nossa casa, por exemplo, porque geralmente as mulheres, quando elas entram na garagem, ali é uma ocasião propícia. Propícia. Evitar chegar fora de hora, né? Pegar rotas alternativas, porque geralmente, como eles definem, de certa forma, um público-alvo, eles também analisam antes de cometer um delito. Então, digamos, você chega fora de hora na sua residência. Se isso cria-se como rotina, provavelmente ele já vai estar analisando tudo isso aí. Então, ele já faz um estudo, digamos assim, até o ato em si. Você chega sempre sozinha, todo dia ao mesmo horário, faz todo dia o mesmo caminho, então isso aí facilita para ele, né? Então, algumas condutas como mudar um caminho, tentar passar por locais menos movimentados, né? Sem procurar ruas iluminadas, então isso aí evita. Acontece muito sequestro relâmpago nesse momento? Da pessoa chegar em casa? Bastante. E por isso que as pessoas estão investindo, pelo menos na identificação, no caso, que seria uma questão de monitoramento, porque ela não evita, porém ela consegue identificar e apresenta uma solução mais rápida na questão de identificação. Então, vamos pegar a situação do caso da menina Vitória, que aconteceu em Araçariguama. Não existe um monitoramento municipal, então isso está dificultando muito a resolução do caso. Apresentaram um mandato de prisão preventiva, porém não se tem certeza de quem é
o real assassino da menina. Então você vê que não evita, mas minimiza e otimiza o tempo de resolução do caso, né? Certo. Então, num sequestro, identificação de veículo, possível rota, testemunhas, o que acaba sendo mais difícil, né? Então, a tecnologia hoje ela ajuda a resolução desse tipo de situação. Mas não é caro isso? Depende. Hoje, qual é o preço, né, que nós temos para se ter segurança e tranquilidade? Então, isso acaba não tendo tanta relevância, né? Então, tem que se entender que acaba sendo realmente um investimento para você. É culpa da segurança pública? De fato, não, né? Acredito que tenham aí vários fatores que prejudicam o trabalho da segurança pública, social, desemprego e etc. E a segurança ela acaba sendo um dever de todos, né? Sim. Então a gente pode colaborar sim com a sociedade. Quando eu vou prestar alguma consultoria, por vivenciar, né, a questão de segurança pública patrimonial, a gente vê que muitas pessoas pecam em não reportar uma ação. Então eu sofri um assalto, muitas pessoas não vão fazer boletim de ocorrência, acabam não entrando na estatística. Então, exemplo, região central de Osasco tem X número de furtos. Mas será que são só esses? Será que não foram mais? O roubo de um celular, o roubo de uma carteira. Exatamente. Essas coisas menores. Coisas menores e até mesmo em situações um pouco maiores. Tem pessoas que acabam não indo, né? E como reportar? E reportar faz com que a segurança pública ela agregue pessoas. Então as pessoas reclamam, não tem polícia na minha rua. Por quê? Porque de repente ocorreu vários assaltos e ninguém foi prestar queixa, né? Ninguém foi confeccionar um boletim de ocorrência. Sim. Então entende-se que lá não tem crime. Então se não tem vítima, não tem crime. Não precisa ter policiamento. Exatamente. E as pessoas acabam culpando uma entidade que está carregando o preço sozinha. E você acha que os vizinhos podem ajudar nesse monitoramento? Eu não tenho, por exemplo, na minha vizinhança a gente não tem recurso, organização suficiente para ter um monitoramento profissional como o que a sua empresa presta. Os vizinhos podem se unir para ajudar? Podem, hoje, e é crescente isso, né? Então eles criam conselheiros que têm comunicação direta com a Secretaria de Segurança Municipal ou até mesmo a Polícia Militar. Então isso é crescente, acabam juntando investimentos e colocando na própria rua, né? Respeitando a legislação. E daí todo mundo pode colocar câmera nas suas casas? Precisa de algum tipo de, sei lá, de autorização? Algo diferente? Não, nada específico. O que eu oriento geralmente é que para cada situação tem um determinado produto, né? Uhum. Então isso vai depender muito da necessidade. Então a gente tem câmeras, tem monitoramento 24 horas, tem a situação de alarme, pode ser por sensor ou magnético. Então isso daí depende muito, ou até mesmo a alocação de um agente para preventivo e para reportar no caso de alguma situação de risco. Por exemplo, na minha época de criança, minha mãe sempre foi comerciante, sempre trabalhou, e as filhas ficavam em casa sozinhas. Hoje, isso ainda acontece? Você acha que monitoramento, existe algum tipo de segurança que pode ajudar as mães hoje? Muito, muito. Eu vou além, né? Eu prestei um último serviço para um profissional da área de saúde, onde o pai dele tem uma doença terminal, né? Então ele, naquela preocupação de como eu vou deixar o meu pai, ele instalou um sistema de monitoramento 24 horas, ele consegue monitorar de onde ele estiver, né? E ele tem essa tranquilidade hoje, mesmo tendo uma profissional de saúde para fazer esses cuidados do familiar dele. Não se sabe, né? Não se sabe, né? Aí eu te pergunto, qual é o preço do investimento que ele vai fazer para o pai dele, né? A garantia de estar bem, né? E quantas pessoas idosas ou crianças são vítimas de violência? Muitas, muitas. Dentro da própria residência, que acaba sendo pior, né? Acho que é o que dá a sensação de... o
que indigna mais as pessoas, né? Dentro da minha própria casa eu fui lesado. E a gente percebe que com a tecnologia, com tudo isso, eu imagino, eu enxergo que as pessoas estão ficando mais dentro de suas casas do que fora. Sim, mas é preciso tomar cuidado para que você não se torne prisioneiro dessa insegurança, né? Então não é que você não pode mais sair na rua, vou ir no centro de São Paulo e você assalta. Não, não é isso. Existe Rio de Janeiro, meu Rio Deus de do céu. Janeiro, né? Existem algumas coisas que você pode fazer para evitar, minimizar danos, insufilme no veículo, evitar ruas não iluminadas, grande fluxo de pessoas, mulheres, bolsas sempre na frente, com o fecho para dentro, próximo ao corpo, porque onde tem a oportunidade é onde ele vai agir. Celular. Celular, evitar atender celular no meio da rua, que acaba sendo um erro muito grande, né? As pessoas elas estão andando na rua e respondendo mensagens e fica vulnerável demais, é muita exposição. E o celular não é um bem tão barato assim. Não. E na questão de celular, acredito que seja o número de furtos e roubo mais crescente, né? E as pessoas geralmente elas nem conseguem recuperá-los, porque cada celular existe um número de série, então as pessoas acabam não tendo esse conhecimento, né? Então eu tenho um número de série, quando eu vou confeccionar um boletim de ocorrência, faz com que a força policial ela consiga recuperar possivelmente consegue localizar? Consegue fazer a localização disso. E as pessoas acabam não fazendo, fui furtado, fui roubado, já foi bloqueio na operadora e perdi meu celular. Na verdade não, com o número de série na confecção do boletim de ocorrência, caso tenha algum tipo de abordagem, algum tipo de situação onde a polícia tenha o contato com esse aparelho, eles vão fazer o registro, já tem registrado no sistema e caracteriza o roubo ou furto. Mas isso não é só para celulares de última geração? Com preço agregado maior? Não. Cada celular existe um número de série. Todos? Todos. E a população sabe disso? Poucas pessoas. E entra naquilo que eu te falei, geralmente as pessoas deixam para lá, né? E isso não é bom. Porque o celular geralmente carrega a nossa vida, né? Fotos, arquivos pessoais, contatos, né? Se eu perder meu celular hoje, eu tô perdido. E que tipo de cuidado que nós devemos ter com os arquivos do celular? Salvar sempre numa plataforma, né? Hoje a tecnologia ela permite isso, ter sempre um backup desses arquivos. Eu aconselho as pessoas até, se estiver no carro, deixa um aparelho velho, nem que não funcione, numa situação de assalto, o recomendado é sempre não agir, né? Colabore, a situação já está difícil, colaborando, sem colaborar piora muito. Então, não dá para ser super-herói. Não dá. Então tenha sempre um celular antiguinho, velhinho, chegou para assaltar, colabora, tá aqui, toma o celular e vida que segue, né? E a posterior fazer o registro junto à delegacia mais próxima. Entendi. Neto, qual outra dica que você fala é a dica do ano sobre segurança? A questão da tecnologia, aproveitar esse momento, essa situação, tudo é muito rápido, né? Tudo é muito rápido. Então, um bom sistema de monitoramento, um sistema de alarme eficaz, uma comunicação integrada, facilita a resolução do seu problema. Então, é aquela situação, quanto vale a sua segurança, né? Tem um preço determinado? Sinceramente, não. E optar sempre pelo melhor, né? Um bom sistema de monitoramento, a tecnologia está aí, a gente pode utilizar. Acho que aprender realmente e dar valor para a situação de segurança. E as pessoas precarizam isso, né? Realmente Sim. Elas entram muito nessa questão. Situação de homens, por exemplo. Quando a gente aloca uma equipe de homens, todo mundo olha e fala, mas eles não estão fazendo nada. Não, na verdade eles estão, né? É uma questão preventiva, porque você realmente vai achar aquilo desnecessário até a hora que você precisar disso. Então, muito sério. É muito sério. É muito sério. Neto, eu quero te agradecer por ter vindo, foi uma honra tê-lo aqui. Eu só quero te pedir, e se as pessoas tiverem dúvida, como que elas te encontram? Pode entrar em contato por meu telefone, o telefone é 11 98303 2352. Muito obrigada, nós vamos marcar outras entrevistas.
Muito obrigada a todos que nos acompanharam nesse programa e eu aguardo vocês na próxima semana com outras ideias, outros insights. E se você tem uma história interessante sobre empreendedorismo ou um nicho e quer conversar com a gente, quer explorar esse assunto, entre em contato com a gente. Muito obrigada e até a próxima!